Boa noite, tudo bem? Eu quero começar esse culto hoje, em primeiro lugar, dizendo para você que a sepultura ficou vazia. Ela não suportou a presença do nosso Salvador. A morte não conseguiu segurar o nosso Salvador. Então nós temos que nos regozijar, nós temos que ficar alegres mesmo, porque o Senhor ressuscitou. E a morte não foi suficientemente forte para detê-lo, para impedi-lo de cumprir o seu objetivo, impedi-lo de cumprir o seu alvo. Ele cumpriu o seu alvo, ele alcançou o seu objetivo. E nós hoje estamos reunidos aqui através desse vídeo, né, cada um em sua própria casa, eu aqui na minha, cada um de vocês nas suas próprias casas. Nós estamos reunidos para louvar o nome do Senhor Jesus, porque Ele venceu. Ele venceu a morte, Ele venceu a cruz, Ele derramou o seu sangue naquela cruz por nós, e dessa maneira Ele fez com que nós pudéssemos ter acesso à sua graça. Ele tomou a iniciativa para que nós tivéssemos a oportunidade de estarmos juntos com Ele. Então, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor porque Ele venceu todas as coisas. E, mais uma vez, eu quero dizer para você, acredite nisso. A sepultura ficou vazia, a cruz ficou vazia. Ninguém segurou o Senhor Jesus. E hoje Ele está vivo e Ele está presente junto conosco nesse momento. Onde quer que você esteja, saiba disso. Ele está presente, Ele está junto de você. E ouça a voz dEle. E a Bíblia muitas vezes representa completamente a voz de Deus em nossas vidas. Eu digo para você, na verdade, a Bíblia é a voz de Deus. E a Bíblia fala conosco, e a Bíblia revela todo o plano de Deus, desde o começo até o fim. Desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia revela o plano de Deus. E do começo ao fim, a Bíblia fala de Jesus. Ponto. Talvez tenha alguém falando ao contrário, talvez você tenha ouvido alguém falando outra coisa, mas eu digo para você, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Tudo de Deus está dentro da Bíblia? Não. Porque Deus é muito maior. Muito maior. João fala que nem todos os livros que fossem escritos, que estivessem escritos naquela época, ou que fossem escritos depois, poderiam conter todas as coisas a respeito de Jesus. Imagina que Jesus tem um ministério objetivo de 3 anos. Agora imagina, Deus Todo-Poderoso. Realmente, a Bíblia não contém todo o saber de Deus. Mas a Bíblia contém tudo aquilo que nós precisamos para entendermos a vontade do Pai. E eu digo para você, ela fala de Jesus o tempo todo. Há um jargão entre os teólogos que na verdade, nós precisamos de uma chave hermenêutica para entendermos alguma coisa. E a chave hermenêutica, o que destrava, o que explica aquilo que talvez pudesse parecer encoberto, ou seja, revelar o segredo, a chave hermenêutica, a chave da interpretação da Bíblia no Antigo Testamento e no Novo Testamento também é Jesus Cristo. Ponto. Então, dito isso, eu quero dizer para você, dito que Jesus está vivo, né, que a morte não o segurou, dito que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia fala tudo o que nós precisamos saber a respeito do Senhor, e dito que nós estamos aqui hoje para celebrarmos a Páscoa, e a Páscoa judaica revela, de uma forma ou de outra, o desejo de Deus em salvar o homem, né? E lá na Antiguidade, ele já mostra isso, levando ou tirando o povo hebreu do Egito, da escravidão do Egito, e levando para Canaã. E houve um período, houve um tempo de discipulado, houve um tempo de preparação ali. Deveria ser menor, deveria ser de cerca de 40 dias, mas demorou 40 anos. O que importa é que eles chegaram até o seu objetivo. Agora, a nossa Páscoa, a Páscoa cristã, aquilo que nós estamos comemorando hoje, ela é completa. E ela foi executada de uma vez só.
né? Então a Páscoa cristã é o ato de sacrifício de Cristo Jesus, entregando-se na cruz por nós pecadores. E através desse ato, vamos falar mais a respeito disso, mas através desse ato, ele retira então o ser humano pecador, um a um. A salvação é exclusiva, individual. Então ele retira o ser humano um a um do pecado e leva então até a vida eterna, ao lado do Pai, ao lado dele. Então é muito importante que você entenda isso. É muito importante que você compreenda tudo aquilo que Deus tem para você e tudo aquilo que Deus deseja fazer na sua vida. Então, em nome de Jesus, eu espero que você tenha tido um excelente domingo de Páscoa junto com a sua família aí na sua casa. E eu espero que esses momentos de louvor e de aprendizado, de compartilhar da palavra de Deus, sejam importantes para você também. Então, antes de passarmos até o nosso momento de louvor, eu quero orar junto com você. Vamos lá? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença e buscamos a Tua face. Porque o Senhor, ó Deus, é o único que tem a palavra, o Senhor é o único que tem aquilo que realmente importa, aquilo que faz diferença para nós. Então, em nome de Jesus, buscando a Tua face, buscando a Tua presença, nós clamamos ao Senhor que derrame sobre nós, sobre cada um de nós, do Teu Espírito Santo. E unge-nos, ó Deus, com a Tua presença. Nós clamamos isso. Clamamos, ó Deus, pelos nossos queridos, os de perto, os de longe, os da igreja, Pai, aqueles que também não são da igreja, mas nós os amamos. Pai, em nome de Jesus, cuida de cada um deles, os idosos, as crianças. Derrama unção de cura, unção de saúde, ó Deus, sobre cada um de nós e que haja, ó Deus, prosperidade também nos nossos lares. Abençoa-nos, ó Deus, com as Tuas bênçãos, as bênçãos do céu. Fala aos nossos corações, tanto através dos louvores, tanto através da oração, tanto através da Tua palavra, Pai. Revela, Pai, através do Espírito Santo, a Tua vontade para nós, para cada um de nós. Recebe as nossas orações, recebe os nossos louvores, e que seja agradável ao Senhor. Por isso nós entregamos as nossas vidas e consagramos as nossas vidas ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, querido. Então nós vamos passar o nosso momento de louvor nesse momento que foi preparado pelos meninos com muito carinho. Vamos fazer isso com o nosso coração sensível ao Espírito Santo e aquilo que Ele deseja fazer em nossas vidas. Amém? Vamos louvar então o Senhor. Eu sofrer participar.
quis fazer o Criador, ele morreu para que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados
Louvado seja o nome do Senhor, glória a Ele, né? Porque certamente Ele tem feito grandes coisas em nossas vidas e certamente Ele ainda fará muito, muito, muito mais. O tema da mensagem de hoje é sugestivo, né? Mas eu acho que é interessante e é provocador também ao mesmo tempo. O tema da mensagem de hoje é amor maior do que chocolate. Sim. Porque para muitas pessoas a Páscoa nada mais é do que mais um momento para gastar dinheiro com presentes. A gente gosta, eu gosto de chocolate. Eu gosto muito de ganhar presente também. Eu gosto muito de dar presente para as pessoas. Mas eu digo para você que o presente maior e aquilo que é muito mais importante foi entregue por Deus para cada um de nós. E muitas vezes nós negligenciamos, e muitas vezes a sociedade tem negligenciado esse aspecto tão sutil e tão sutil e sensível ao mesmo tempo. Né? Sutil e sensível, mas ao mesmo tempo tão profundo, que é a palavra de Deus refletida, ou melhor do que isso, melhor do que refletida, a Bíblia reflete o Senhor Jesus, não é a Bíblia reflete, mas a completa expressão do amor de Deus revelada em Cristo. Revelado no seu sacrifício, mas não simplesmente, não que isso seja simples, mas não revelada simplesmente ali no ato da cruz, mas desde antes da fundação do mundo, quando o Senhor, na sua presciência, ou na sua onisciência, já sabia de tudo o que aconteceria e mesmo assim construiu o mundo e mesmo assim, sabendo o que aconteceria, permitiu que nós vivêssemos, permitiu que nós tomássemos as nossas próprias decisões e por amor enviou o seu Filho unigênito, Cristo. Jesus não é simplesmente Filho de Deus, Ele é Deus. E não há um ponto na história em que Cristo, o Senhor, a segunda pessoa da Trindade, tenha sido feito. Ele sempre existiu. Isso é um conceito teológico. Mas esse é um conceito presente na Bíblia. Né? Quando o próprio Senhor Jesus afirma isso. Né? Ele afirma que antes de Abraão ele já existia. Antes que Abraão tomasse suas decisões e seguisse ao Senhor, ele já existia. Antes de Noé tomar a decisão de seguir ao Senhor, também ele já existia. Antes de Adão ter sido formado, ele já existia. E em Gênesis, a palavra diz que tudo foi feito por meio dele. Né? A palavra diz que ele estava junto. Né? Não somente Gênesis apresenta isso de uma forma ou de outra, mas o Evangelho de João também apresenta isso, muito claramente, dizendo que tudo que foi feito por intermédio dele, ele, o Senhor Jesus, que é a palavra, que é o Logos, que é o seja feito de Deus. Então ele foi
certamente o executor de todas as coisas. Então ele está presente em todos os momentos. Em todos os momentos, está presente hoje junto conosco, está presente nesse lugar hoje junto conosco. Por isso que o tema dessa mensagem é esse: amor maior do que chocolate. Amor maior do que chocolate que se entrega e se apresenta de maneira tão intensa, de maneira tão intensa e de maneira tão completa, para cumprir um propósito que, mesmo causando dor e sofrimento a si mesmo, foi levado até o fim. Então, Cristo, o Senhor Jesus, é o Cristo, é o Messias, é o Hamashiach, e ele faz todas as coisas, ele fez todas as coisas para a glória do Pai. Então eu digo para você, você talvez tenha ofertado presentes de Páscoa, presentes doces hoje. Nós mesmos fizemos alguns para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para as nossas mães. Mas eu digo para você, para os nossos pais, eu digo para você o seguinte, que por mais que seja doce, por mais que a intenção seja muito boa, expressar esse amor, nós precisamos sim expressar o amor maior, o amor de Cristo revelado na cruz, revelado na sua morte e também na sua ressurreição. Então, por isso que esse amor maior do que chocolate precisa ser o amor que norteia as nossas vidas. Precisa ser o amor que reflete a nossa disposição em fazer a vontade de Deus. E precisa refletir, esse amor maior do que chocolate precisa refletir toda a graça de Cristo Jesus, expressa através da nossa vida. Então, que Deus esteja nos abençoando nessa noite. E eu quero compartilhar com você um texto, o primeiro texto, na verdade, e eu quero compartilhar esse texto com você pelo Salmo 37, versículo 24. Salmo 37, versículo 24. E diz assim: ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Esse é o cuidado de Deus. Esse é o cuidado de Deus por nós. Esse é o cuidado que Ele tem por cada um de nós. Então eu separei essa mensagem, amor maior do que chocolate, em 3 pontos. Em 3 pontos para que a gente pudesse, de maneira bastante simples, tentar entender a amplitude dessa graça, a amplitude desse acontecimento. Eu podia ter usado outros textos, é muito rico, mas eu preferi utilizar esses 3. A gente vai falar em Isaías, falaremos em João e falaremos em Marcos. Começaremos em Isaías, capítulo 60, entraremos então em João, capítulo 17, e depois em Marcos, capítulo 16. E esses 3 pontos, eles, eu espero, vão nos levar até o entendimento do que Deus deseja fazer a cada um de nós. Então, em primeiro lugar, primeiro ponto, Isaías 60, versículo 2. Isaías 60, versículo 2, diz assim, eu acho que eu vou ler o primeiro versículo também, Isaías 60, versículo 1 e 2. 60 diz assim, levante-se, refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. E ainda no versículo 3, você pode ver o seguinte, que as nações virão a sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Sabe, esse texto, ele reflete muito o motivo de tudo o que aconteceu. Reflete aquilo que Deus não tentou, mas aquilo que Ele realmente tratou com a vinda de Cristo. E veja, Isaías é um livro profético. E a profecia, ou os livros proféticos, a profecia é dinâmica, a profecia bíblica é dinâmica. Ela aconteceu
na época em que foi escrita, e certamente quando Isaías escreveu esse texto, ele escreveu já entendendo que o que ele falava àquela geração. Mas certamente esse texto ele fala também aos nossos corações hoje e revela também a vontade de Deus para nós hoje. E também mostrou que, de uma forma ou de outra, mostra que Jesus tomou a iniciativa, Deus tomou a iniciativa de enviar Jesus, o seu Filho, para nos dar a possibilidade de vivermos ao seu lado e vivermos uma vida plena. Não uma vida qualquer, mas uma vida plena. Então a profecia ela é dinâmica, ela aconteceu, ela acontece e ela acontecerá. Não é? Então muito do que nós vemos aqui vai continuar acontecendo. Né? Então, por exemplo, certamente que no versículo 1 do capítulo 60 diz: levante-se, refulja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. E com certeza esse texto ainda há de se cumprir muitas vezes, em muitas ocasiões, mas o fato é que para nós ele já se cumpriu. Vai se cumprir mais para outras pessoas. E vai se cumprir esse texto mais vezes ainda em relação a nações, ou a uma nação específica, a nação de Israel. Mas o fato é que para nós já aconteceu. Para nós que estamos aqui hoje, né? Deus refugiu em nossa direção, Ele brilhou e mostrou a direção para nós. E por quê? Porque certamente houve um problema. Certamente houve um problema para cada um de nós e para todos nós. E esse problema tem nome, é pecado. E o que é pecado? Amado, pecado é rebeldia. É você dizer para Deus, olhando nos olhos dele, dizendo assim: Deus, o Senhor pode ser muito bom, mas quem manda na minha vida sou eu. Eu sou Deus da minha própria vida. Isso é rebeldia e esse é o pecado que nos afasta de Deus e que produz todos os outros pecados que a gente comete todos os dias. Mas veja, o problema do Senhor, o problema do ser humano, o problema é resolvido pelo Senhor, por Deus. Mas o problema do ser humano é o pecado, é a rebeldia, é a vontade de agir de maneira isolada, de maneira independente de Deus. Independente, dizendo a Ele em todos os momentos que Ele não conhece suficientemente você a ponto de determinar alguma coisa para a sua vida. Mas eu digo para você, Ele te conhece. Ele sabe exatamente quem você é. Ele conhece cada um de nós e conhece todos nós. Por isso que eu falei antes, né? A salvação ela é exclusiva, ela é individual. O Senhor Jesus, Ele vem e salva cada um de nós. Ele não salva todos nós ao mesmo tempo, mas Ele salva cada um de nós, exclusivamente, cada um de nós. E aí basta que a gente estenda a mão e alcance, né? Tome para nós esse sacrifício. Cabe que nós tomemos a vontade dele sobre as nossas vidas para sermos alcançados por isso, né? Por esse amor tão grande, muito maior do que qualquer coisa, certamente muito maior do que chocolates. Então o problema do ser humano é o pecado, e o pecado ele é tão... O problema do pecado é que ele nos afasta de Deus. Ele nos isola de Deus. Porque Deus sabe todas as coisas, e quando nós dizemos que Ele não conhece, nós estamos dizendo em outras palavras: o que o Senhor sabe não me interessa. O que o Senhor deseja não é da minha conta. É essa a nossa atitude. Talvez tenha sido, talvez não, com certeza sempre foi, com certeza essa tem sido a sua resposta para Deus, muitas vezes. Com certeza já foi um dia, talvez ainda esteja sendo, mas vez por outra nós dizemos isso para Ele. A sua vontade não me interessa, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer de mim não me interessa. Mas ao passo que o pecado nos afasta,
de Deus, o Senhor toma a iniciativa e ele se compadece, ele olha para nós e não suporta ver a sua criação, a expressão do seu amor vivendo longe dele. Ele se compadece do nosso sofrimento porque o pecado leva ao sofrimento. Interessante isso, porque o pecado, que teoricamente deveria nos dar prazer e talvez em alguns momentos dê prazer, com certeza, mas ao fim causa dor, causa sofrimento, causa tristeza. E ele olhando para o nosso sofrimento, e principalmente olhando para o nosso sofrimento eterno, aquele que estava reservado para cada um de nós, ele se compadece e toma uma iniciativa. A iniciativa é de refulgir, e ele pega e ele clama. No Isaías, sendo voz de Deus, fala, levante-se, né? Levante-se, porque chegou a sua luz, e quem é a sua luz? O Senhor, né? E a glória do Senhor raia sobre você, né? Levante-se, refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Isso é o que ele deseja, isso é o que essa foi a iniciativa dele em relação à sua vida, em relação à minha vida. Então, o Senhor se compadece do ser humano, e o ser humano e o Senhor manifesta a sua graça ao ser humano. Ele manifesta o seu amor para cada um de nós. Não é? E ele diz, olha que interessante, mais uma vez, as nações virão à sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Então veja, há um problema sério, o problema sério é o pecado. E certamente nós ansiamos por viver longe do pecado, certamente nós lutamos muito para vivermos vidas santas, vidas santificadas, vidas que glorifiquem o nome do Senhor. Mas uma coisa eu digo para você, que o trabalho maior, o trabalho que realmente faz diferença para cada um de nós e fez diferença eterna para nós, foi feito na cruz de Jesus. Então preste atenção nisso. Preste atenção na amplitude do amor de Deus, na amplitude daquilo que Ele deseja para você. Em nome de Jesus, ouça a voz do Senhor. Em nome de Jesus, busque a face dEle. Em nome de Jesus, reconheça o pecado em sua vida e deixe para trás o pecado. Ouça a voz do Senhor. Em segundo lugar, nós temos aqui no capítulo 17 do Evangelho de João, né, eu vou fazer a leitura do capítulo inteiro, mas é uma leitura um tanto grande, mas eu espero que você possa acompanhar. E a revelação da vontade dele, da vontade do Senhor, está expressa aqui. Então, em segundo lugar, olha só o que ele faz. Olha a maneira como ele fala a nosso respeito ao Senhor, né? Aquilo que Jesus faria dali a pouco tempo em relação àquela oração, aquele momento histórico. Veja a importância que ele dá a cada um de nós. Veja a amplitude do amor de Deus. João, Evangelho de João, capítulo 17, a palavra diz: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim,
e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem tudo o que me deste, agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é somente por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te obedeça ou não te conheça, eu te conheço, e esses sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Essa é a palavra de Deus. Essa é a revelação da palavra de Deus. Essa é a revelação do amor pleno de Deus por cada um de nós. A amplitude do amor de Deus é essa. Aquilo que Ele anseia, aquilo que Ele deseja fazer nas nossas vidas, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele fala, aquilo que Ele executa, Ele faz para que estejamos perto dEle, para que possamos ouvir a Sua voz, para que façamos a Sua vontade. E essa oração, ela expressa muito bem o que Jesus fez. Jesus conhecia completamente o seu ministério e sabia exatamente quando o seu ministério começaria e quando terminaria. O seu ministério como o servo, como a Bíblia fala, o servo sofredor, aquele que viria para colocar um ponto de interrogação sobre os sábios, confundiria os sábios, não é? Aquele que viria e veio, mas deixou os que esperavam por ele confusos, porque esperavam uma coisa e, na verdade, o que ele sempre desejou fazer foi outra. A palavra de Deus diz que ele confundiu os sábios, confundiu os espertos, os conhecedores da palavra naquela época. Certamente ainda tem confundido muitos. E certamente há muitos que ainda têm tido ideias contraditórias a respeito da palavra de Deus, porque muitos pregadores se levantam e falam coisas contrárias à vontade de Deus, contrárias ao que a Escritura diz, o que a Escritura afirma.
Mas o fato é que Jesus, sabendo, conhecendo a amplitude do seu ministério terrestre, sabia que estava prestes a acabar. E então, ele, como um momento de despedida, se coloca ali diante dos seus amigos e ora na presença deles, e ora ao Senhor Deus, ao Senhor Pai, né, ao Deus Todo-Poderoso, e fala, expressa daquela forma, para que todos possam ouvir, para que todos possam entender que ele tinha plena consciência de tudo que iria acontecer em seguida. Sabe, ele reconhece também quem ele é. Ele não tem dúvida em nenhum momento de quem ele era, a segunda pessoa da Trindade. Ele não tem dúvida nenhuma de que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias. Ele não tem dúvida nenhuma de que ele seria o sacrifício aceitável, puro, porque foi gerado sem pecado e sem pecado permaneceu, mesmo que tivesse essa opção, essa opção de optar por pecar, mas manteve-se puro, manteve-se imaculado até o final, né? E sabendo, né, então reconhecendo quem ele era e qual era o seu trabalho, ele falando, orando daquela forma, ele também conta aos outros, explica aos outros todos ali, os seus discípulos, aqueles que estavam presentes, né, o que estava acontecendo. E ele vai então entregando e vai então dando esses últimos acabamentos ao seu ministério, ao seu trabalho. E vai, então, colocando um ponto final e se preparando para o ato final da expressão do seu amor. E tudo isso por quê? Porque ele tinha o interesse, ele sabia exatamente qual era o seu ministério, o que deveria fazer, então ele oferece a vida dele ao final. E ele não entregou a sua vida assim, ali na cruz. Ele entregou a sua vida, como eu falei antes, lá no princípio dos tempos. Mas nesse momento, ele já havia entregado a sua vida ao Senhor. Nesse momento, ele já estava oferecendo a sua vida por cada um de nós. Nesse momento, ele já está se consagrando, já está se santificando para que o seu ato de sacrifício final fosse então recebido pelo Senhor como um sacrifício aceitável, como um sacrifício que aplacaria a ira de Deus em relação ao ser humano, em relação à desobediência do ser humano. Então ele ali, naquele momento, entrega a sua vida por cada um de nós. Cada um de nós. Por todos nós, mas também por cada um de nós. Isso é importante você entender que essa oração de entrega, essa oração final de Jesus ali, junto com seus amigos, junto com seus discípulos, é muito significativa para nós, porque expressa o conhecimento dele em relação ao seu ministério, em relação ao tempo do seu ministério, em relação a quem ele era, quem ele é, e também em relação ao que estava prestes a acontecer. E é importante que você entenda isso. Ele não foi obrigado a fazer. Ele não foi obrigado, não houve uma determinação, você vai fazer isso e vai, pronto. Não, ele tomou a iniciativa. Ele tomou a iniciativa de maneira graciosa. Sabe, graça? Graça é alguma coisa que não é oferecida a outro, mesmo sem merecimento. E no caso, aqui é sem merecimento mesmo. Não merecemos a graça, não merecemos o favor de Deus em nossas vidas, mas ele entregou o seu amor por cada um de nós. Ele entregou o seu amor por nós. Querido, isso é muito importante saber, isso é muito importante ter bastante focado na sua mente o quanto ele te ama e o quanto ele desejou fazer tudo o que ele fez e o quanto ele desejou estar junto com você. Então, que Deus realmente esteja tocando o seu coração nesse momento e que você possa realmente entender a amplitude desse amor
é a amplitude da graça de Deus, é a amplitude do sacrifício de Jesus, que foi completado na cruz, mas que não começou na cruz. Que você possa compreender o quanto Ele te ama e o quanto Ele deseja que você esteja ao seu lado. Né? Que Deus possa continuar fazendo isso e que Deus mostre a você nesse momento, onde quer que você esteja, que Ele mostre para você o quanto Ele te ama e o quanto Ele espera que você ouça a sua voz. Em terceiro lugar, eu quero compartilhar com você Marcos capítulo 16, versículo 2 ao 4. Na verdade, começando com o versículo 1, diz assim: Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras quem removerá para nós a pedra de entrada do sepulcro. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, no versículo 5, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão, digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão como ele lhes disse. A palavra de Deus diz para nós o quanto a palavra de Deus apresenta o amor de Deus de uma maneira que ninguém nunca havia evidenciado. A maneira como a palavra de Deus, a Bíblia, mostra o amor do Senhor por nós e mostra o amor do Senhor revelado a nós através de Cristo Jesus, causa um impacto tão grande que muitas vezes nós ficamos sem entender o porquê daquilo. Veja, muitas vezes nós não conseguimos compreender a amplitude desse amor, como eu falei antes. Mas uma coisa eu posso dizer para você, que a morte não segurou o Senhor Jesus. A morte não segurou o Senhor Jesus. Tentaram, claro, houve essa intenção de tentar calar o Senhor, mas não foi possível, não conseguiram, porque a morte não foi suficiente para segurá-lo. A morte não foi suficiente para segurar. A morte não teve capacidade para segurar o Senhor Jesus. Ele venceu a morte. Então, quando nós olhamos para o amor de Deus dessa maneira, entendendo que Ele expressou o seu amor, entregando o seu Filho para morrer por nós na cruz, nós conseguimos mudar o centro da nossa vida. Nós podemos deixar de olhar simplesmente para nós e podemos começar a olhar para fora e entender que há coisas mais importantes e coisas melhores do que simplesmente tentar viver para nós mesmos, tentar agradar a nós mesmos. Eu digo para você que quando essas mulheres foram até o sepulcro, elas, mesmo tendo ouvido Jesus falando para elas muitas vezes a respeito do seu ministério, mesmo tendo entendido ou tendo ouvido Jesus falar a elas a respeito do significado profundo do que é o amor de Deus, e mesmo assim, mesmo Jesus tendo revelado a elas que não somente a elas, mas a todos os discípulos, que em determinado momento ele seria sacrificado, ele falou isso de maneira cifrada e também falou de maneira direta. Então ele falou que seria sacrificado, mas ele também falou que iria ressuscitar. Então, mesmo assim, elas foram até o sepulcro, tentando honrar aquele que elas amavam. Compraram algumas coisas para embalsamar, para fazer encerrar o funeral que deveria ter sido feito. E elas vão até aquele local. E elas não
não acreditaram no que Jesus havia falado, que ele ressuscitaria. Então essa é a tendência que nós temos. Então a primeira coisa, a primeira constatação é que a morte não segura Jesus. No entanto, a segunda constatação aqui é que nós, mesmo sabendo da amplitude do poder de Deus, do amor, amplitude do amor e do poder de Deus, nós temos a tendência de duvidar da ação dele nas nossas vidas. Então é muito importante que você compreenda isso. É muito importante que você compreenda que Deus o ama, que Deus sacrificou a sua vida por você, mas também por mim, por nós, por cada um de nós, mas a morte não segurou ele. E é importante que nós possamos dar passos de fé em relação ao amor de Deus, acreditando realmente que ele é capaz de mudar, de transformar a nossa vida. Isso é o significado da Páscoa. Esse é o significado da Páscoa, de sermos levados, transladados de um local, do local do pecado, até o local da vida eterna, junto com o Pai. Agora veja, Deus, ele antecipa as nossas necessidades. Assim como aquelas mulheres encontraram a porta do sepulcro aberta, e assim como elas ouviram a voz daquele homem, que certamente era um anjo que estava ali, que havia sido enviado por Deus para falar com elas e confortá-las e enviá-las, Deus antecipa também as nossas necessidades. Ele sabe aquilo que nós precisamos, aquilo que é importante para nós e o que é importante para as nossas vidas, o que é importante para nós especificamente, o que nós gostamos, o que nós amamos, mas também Ele sabe o que é efetivamente importante para nós, que vai fazer realmente diferença. E ele antecipa isso e ele, de alguma forma, ele pode oferecer isso para nós. Mas uma coisa que eu quero que você compreenda, uma coisa que eu quero que você finalmente consiga compreender, é que, assim como aquelas mulheres receberam aquela orientação de irem até o Pedro, né, e os outros discípulos, no versículo 7, ele disse: vão, digam os discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá o verão, como ele disse. A mesma coisa ele fala para nós. A mesma coisa ele diz para mim e ele diz para você. Que nós precisamos sair do nosso local de conforto, sair do nosso local onde nós temos paz e talvez segurança, sair desse local e irmos até o Senhor Jesus. E além disso, indo até Ele, nós temos que convidar outras pessoas para irem junto conosco. Sabe, amado, essa é a diferença. Essa é a diferença entre viver a vida e realmente ter uma vida de significância. De simplesmente viver a vida de qualquer jeito e viver a vida do jeito que o Senhor deseja. Eu espero que você compreenda, eu espero que você viva a Páscoa, eu espero que você viva não tenha vivido somente hoje, e não perceba isso somente agora, mas que você consiga praticar isso no seu dia a dia. E dessa maneira, vivendo a palavra de Deus, no seu dia a dia, você possa impactar a vida de muitas e muitas pessoas. Que o Senhor abençoe você. Que o Senhor dê a você visão, que o Senhor fale profundamente ao seu coração e que você, junto com a sua família, seja um fator de transformação ao seu redor, na sociedade a qual você está inserido. E que Deus use você, use a sua vida, use a sua família para impactar muito as pessoas que estão ao seu redor. Em nome de Jesus, esse é o meu desejo. E eu quero encerrar essa mensagem convidando você para, não somente num dia como hoje, mas que você possa meditar profundamente na palavra do Senhor. E a cada dia buscando um entendimento maior, um entendimento mais profundo do amor de Deus, que você possa
se instrumentalizar, que você possa buscar ferramentas para anunciar a palavra de Deus. Sabe, eu gostaria muito que você pudesse fazer isso. Eu gostaria muito que você pudesse compartilhar a palavra de Deus com as pessoas que você ama, que você pudesse compartilhar a palavra de Deus, inclusive com pessoas que talvez você nem conheça, mas que você faça a diferença nesse mundo. E eu gostaria de encerrar, eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você: a sepultura ficou vazia, a cruz ficou vazia, a sepultura ficou vazia. E o Senhor está junto de você. E o Senhor, Jesus, estende a mão para você a cada dia e deseja que você seja pleno com Ele, assim como Ele foi pleno e é pleno com o Pai. E que você, sendo pleno com a sua família, com a sua igreja, possa realmente ser instrumento do Senhor para transformar esse lugar, transformar o nosso bairro, transformar a nossa cidade, estado e o nosso país, e modificar completamente o nosso mundo, em nome de Jesus. Esse é o meu desejo. Em nome de Jesus, é isso que eu desejo para você. E agora nós vamos encerrar novamente o nosso culto, né? Nós vamos encerrar mais um culto e vamos ainda na próxima semana, ainda teremos o culto online, não sabemos ainda ao certo quando vamos poder nos reunir novamente. Eu espero que daqui a 2 semanas, quem sabe nós já possamos estar juntos, mas enquanto isso, né, nós temos esse encontro marcado na internet, né, no YouTube, para poder compartilhar aquilo que o Senhor tem nos oferecido. Mas assim como nós temos terminado os nossos cultos nas últimas semanas, eu gostaria de convidar você para tomar as mãos dos seus queridos, dos seus parentes, e que você pudesse ministrar na vida deles nesse momento, segurando em suas mãos, abençoando cada um, confortando cada um e clamando bênçãos do Senhor sobre as vidas deles. E que você possa receber do Senhor, esse é o meu desejo também, que você receba do Senhor as bênçãos, que você receba do Senhor autoridade, que você receba do Senhor poder para agir em nome dEle. E assim, você encerrando o culto aí na sua casa, dando de mãos dadas, eu quero deixar essa bênção que nós temos aprendido, que nós temos compartilhado, essa bênção apostólica, pedindo que o amor do Pai, a graça e a misericórdia de Cristo, do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós, que somos a igreja do Senhor, e sobre toda a igreja que se reúne ao redor do mundo, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa semana, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida, e nós nos encontramos na semana que vem. Vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do